Voltamos com Fazendo Música, Jogando Bola. Voltamos com o segundo bloco do Fazendo Música Jogando Bola. Queria pedir desculpas que no primeiro bloco eu não apresentei os meus companheiros. Yara Dávila, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo os filhos, tudo na boa. Tudo de boa, na lagoa. Namorado, nada. Nada ainda, ninguém se inscreveu. O negócio tá complicado, o mercado tá continuar difícil. aquele concurso, né? O negócio tá Você difícil. abandonou. Eu abandonei a causa já. Já devolveu, já. Fui devolvida no mercado. Foi uma semana que o Vinícius ficou, já abandonou, já Nem entregou. foi, ele viajou. Mário Mello, se inscreve aí. Olha bem. E aproveitando então o nosso favor Yala Bala. Yara, fale sobre o nosso amigo William Sopa. Então, nosso amigo William Sopa vai ser papai, né? Está aumentando a família, primeiro filhote. E por conta disso ele teve que nos deixar para acompanhar. Nada mais justo. Porque agora ele está grávido. Inclusive hoje eles iam ver um filminho, né? Assistir o bebê. Ah, Vamos ótimo. saber se é a Sofia ou sei lá o nome do menino. Não lembro qual Espero é que não esse. seja Júnior, né? Não, eu acho Oremos. que não é isso. Não, Deus defenda essa criança. E daí para substituir a partir de hoje o William Sopa, nada mais, nada menos que o fenomenal Mestre Vinícius. Mestre Vinícius Melo. É isso aí. Sopa, desculpa, Sopa. Chupa, Sopa. Eu fiz aqui Chupa, um William. ferro os caras te tirarem do negócio, mas eu ainda gosto de você, Sopa. Essa história aí que a gente tá falando que você saiu pra Principalmente no separar. frio, eu gosto de você, Sopa. Nossa, Merda, mais né? lavinha, né? É. Mais lavinha vai que vai. Eu prefiro a canja do Gato Preto. Então, seu Ângelo Neto, que não foi professor do Sopa, Não, esse é meu pai, né? foi seu pai. Meu que pai é do professor do Sopa. Mas você pode ser anestesiologista do Sopa ainda um dia, Um dia, quem sabe, né? né? Tomara que ele não precise. Né? Isso eu ia falar, né, cara? Tomara que não, né? Não que meu trabalho não seja bom, mas ninguém gosta de mas estar lá é. na mesa de cirurgia, né? E conta pra gente aí, Ângelo, você tinha um projeto com tua família, né? Tinha, Você fazia cara. um som com eles, né? Isso, na verdade ficou mais sério, né, depois, mas com a família eu sempre toquei, né? A família, meu pai é músico, um músico completo, assim, toca vários instrumentos, um autodidata em música, toca vários instrumentos e sempre, desde criança, incentivou eu e minhas irmãs, né? Eu sou o mais velho, os 3 filhos, e sempre incentivou música, tem gravações lá, eu com 3 anos cantando, Menino da Porteira com ele, a minha outra irmã, as duas irmãs também foram para esse lado de música e tudo mais. Então a gente sempre teve a música enraizada. Eu fui um pouco mais para esse lado da música profissional, porque meu pai, meu pai nunca viveu de música. Antes de casar com a minha mãe, ele tinha os Terríveis lá, em Nova Londrina, que era Os terríveis. a banda dele. E depois que ele casou, ele parou de tocar e tocava só pra curtir. E comprou um teclado lá, que ele sempre quis e tal, e comecei a tocar com ele. Essa história de tocar em casa, de brincar, virou uma coisa profissional. Então começamos a tocar bailes e tal. Eu, molequinho, meu pai comprou um som, tudo, a gente carregava o som. Então sempre toquei com meu pai, né, e estudando música também, né, estudando na escola, foram muito exigentes comigo na escola. Tanto que é médico, né? Mas depois eu fui pra esse caminho. É, porque cobra mais caro ainda, Não, né? eu sou só músico porque ninguém nunca foi muito assim comigo na escola. Cobraram bastante. Ficava naquela cobrança. Mas eles nunca falaram pra mim fazer medicina, nunca falaram pra mim. Eu sempre fiz o que eu quis. Mas sempre sempre me cobraram certo, né, pra estudar, ser um cara. Mas o Vinícius, ele não é médico, mas ele é design. Que bonitinho, né? Ai, que gay. Eu fiz publicidade antes da medicina. Aí, ó, viu? Fiz outra faculdade antes, me formei. Mas daí, voltando à história da família, eu sempre toquei com eles e tal, com meu pai. Aí o que aconteceu? As meninas foram crescendo e tal, estudaram piano, também a Aline, principalmente, a do meio, hoje é arquiteta. Estudou piano, no passar dos anos, viemos morar aqui em Curitiba. Eu vim antes, mas meus pais vieram pra cá. Com quantos anos você veio pra cá? Cara, eu vim pra cá em 93, eu tinha 16 anos. Eu vim estudar aqui, morar com a minha avó. E meus pais ficaram em Umuarama. Tinham saído de Maringá, foram para Umuarama. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, então era transferido de cidade. E lá em Maringá a gente tocava profissionalmente, meu pai baile, Umuarama também. Aí quando eu vim para Curitiba, que eu me desvencilhei um pouco desse negócio de baile com meu pai, montei a minha banda, que era o saxofone, então, que surgiu em 93. Eu queria deixar de tocar piano, eu tocava piano e gaita. E eu queria tocar guitarra. E meu pai me passou uns acordes básicos. Meu tio, que foi estudar, é médico também, tava lá em Passo Fundo, conheceu um cara que estudava jazz lá, voltou para cá e falou assim:
Neto, você precisa conhecer uma escala que eu aprendi, a tal da pentatônica. Oh, aí me passou o desenho melhorou. e eu até falo pra ele, tio, quem me ensinou a tocar guitarra, ter noção, foi você. E ele hoje é médico, músico também, mas nunca foi diretamente pra música. E ele que me passou esses negócios. Daí o que aconteceu? Meu pai montou um grupo com as minhas irmãs e foram oferecer num bar lá no 041, café lá que tinha, onde já foi Stick Fingers, que hoje é o Mustang Sally. Ali. Ali na Comandadora ali. Isso, descendo ali a rua do shopping Patel. Novo Batel. Chegamos, do Novo Batel. Chegamos ali, eles chegaram, né? O Rubinho, que era o dono da casa na época, que é amigo nosso também, falou assim, vamos experimentar vocês aí. Aí começaram com o cheirinho de bossa, chamava a banda, que era meu pai e minhas duas irmãs. E eu tinha o saxofone, já tocava profissionalmente com o saxofone no Empório. E eu não tinha esse negócio de MPB, eu ouvia muita coisa, eu achava muito difícil. Né, tocar aqueles acorde de aranha lá, aquelas coisas, né? E eu conheci um pouco de intervalos, de teoria musical por causa do piano, sabia que eu podia estudar aquilo lá também um dia, né? E meu pai sempre toca muito bem violão, principalmente bossa nova, samba de raiz, né? Mais bossa nova. E daí eu vi o show deles, foi super bom o show. E daí eu falei assim, deixa eu entrar aí pra dar um grau também no grupo e tal, ver o que vocês acham e tal. Claro, né? Família e tal. Daí a gente montou o que a gente chamou de Roda Viva, que era o nosso grupo. E deu certo, ficamos uma temporada no Hermes, 3 anos. Depois fomos pra uma atriz e filial, ficamos 3 anos numa atriz e filial ali do lado do Cross. E deu super certo. Depois cada um começou a seguir o seu caminho. Só meu pai que se aposentou e só tocava, mas a minha irmã, fisioterapeuta, foi fazer a vida dela, com fisioterapia, a outra, a Aline, arquiteta. E eu começou a apertar a faculdade, medicina e tudo mais, e eu tive que diminuir as coisas para me dedicar um pouco mais também à faculdade. Tenho a mesma paixão pela medicina que eu tenho pela música. E daí acabou a gente se separando, assim, mas a gente continua fazendo som em casa. Mas a parte profissional da música, da família, assim, a gente deu um tempo mesmo. Mas me diga uma coisa, essa banda primeiro que você tinha com o teu pai não era estilo Porca Véia, né? O Que quê? vocês tocavam? Como assim? Que tocava aquelas músicas alemãs, música de baile, você falou que tocava em baile. A gente tocava música de Tipo, baile, Porca Véia. mas tocava Lembra músicas orquestradas. Meu pai tinha um teclado, na época tinha um MIDI, né? Ele colocava no Cakewalk lá, ele era um grande conhecedor disso. Comprou um teclado Korg na época, botava os troços, começou a se meter com o computador lá em Moarama, era pioneiro nisso. Em Maringá também, lá em Maringá. Mas é na época do disquete, assim? Isso, Disquete, cara. na época do disquete. Eu toquei fazia numa isso. banda que era assim, cara. Eu lembro disso. Aí você, o que fazia? Você executava a música e os arranjos. Já que tinham- tava tudo gravado. Já tinham as bases. Era E bem quando assim. não tinha, pronto, que você baixava da internet, você mesmo fazia em casa os arranjos. Então eu ia lá, tocava, meu pai acompanhava no teclado. Eu tocava gaita e cantava. Não tinha guitarra, nada, era meu pai, O teclado Maestro e voz. Pepe faz E a isso gente, muito até isso. hoje. Eu E a fiz gente frequência. tocou casamentos, sabe? Um monte de evento, sabe? Por causa disso, dessa minha prematuridade na música, eu consegui ir no Faustão, na época que tinha os Safenados e Safadinhos, na Bandeirantes. Depois do Perdidos na Noite, tinha 10 anos de idade, eu fui lá no Faustão e meu pai nos apresentou. E tem vídeo Foi um disso? barato. Tem vídeo. Tá no eu agora YouTube, tenho, tudo? não, agora eu tenho que passar pra DVD pra. Está intimado. Eu até queria mandar lá pro Joga no Faustão canal falar pra ele lá, assim, ó. joga no Olha aqui, Lembra? ó. Lembra dele? Eu fui nisso aqui, hoje eu tenho a minha banda, É. tal. Isso aqui, até tinha pensado em fazer uma loucura dessa. Mas meu pai passou pra DVD, a gente perdeu lá. Agora eu vou pegar, restaurar essas coisas assim que eu tenho muitas coisas assim. E vou restaurar e fazer isso. O Caçulinha me acompanhou. Eu toquei gaita e flauta doce. Tinha 10 aninhos. Depois eu toquei piano e meu pai tocou bandolim, uma música do Schumann, uma música clássica chamada Reverie. Tem lá filmado, registrado. Então eu sempre tive a música desde moleque, principalmente com a família, assim, sabe? Legal pra caralho. Mas hoje cada um segue tem o seu rumo, a gente tem a música mais como lazer mesmo. Eu que ainda tô metido no rock and roll, porque o rock and roll me puxou e é difícil largar. Ah, vicia. Rock and roll é Não difícil tem jeito, largar. velho. Tanto é que a minha influência nunca foi tanto ouvir as músicas do rock dos anos 80 na minha época. Eu sempre ouvia Beatles, Stones, Zeppelin, Hendrix, e depois que eu aprendi a tocar guitarra, mais Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, Jimmy Page, comecei a estudar e muito blues. Blues que foi o que mudou a minha vida, como guitarrista e tudo mais, como músico. Pra caralho. Depois que eu fui montar a minha É uma banda, riqueza e muito que eu... grande dentro Nossa, do blues, né? É muito foda. Blues é uma... É muita coisa, O cara. blues é muita coisa. É uma É muita riqueza coisa. musical. O blues eu jamais terei, nunca tive, jamais teria o domínio completo do blues. Eu acho entendeu? que Mas eu acho ninguém, que você quer saber? ninguém tem. É isso que eu ia nem o falar. Robert Johnson, cara. Ninguém tem o É domínio. maior que é um todo negócio mundo, né? muito... Envolve muita... além de envolver Muita muita técnica. alma, envolve muita técnica. Mas muita técnica.
Às vezes o cara subestima muito o blues. Mas, o cara troça um pouco mais fácil. Até pro baterista que acha que lá tá fazendo aquele troço, é difícil pra todo mundo. Difícil, cara. O blues é uma coisa muito mais complexa. Se não fosse o blues, nada do que a gente teria ouvido hoje não existiria. Eu falo, o jazz também. Elvis, daí né? vem os Beatles depois, Dylan, Zeppelin, todos eles, Hendrix. Todo mundo, cara. Todo mundo. Eu Eu penso toco, no quando eu rock, toco, com eu certeza. falo assim, ainda toco bateria? Não é que eu toque bateria. Eu sei a base do blues. É Então, o que eu sei. Pois É uma cara, coisa que você não esquece. Aquele Claro, compasso, machado e aquela tal. coisinha. Exatamente, o que você não 4x4, 12x8, aquele que você já sabe que é o clássico. A hora que vocês estavam aqui brincando com o violão, vocês dois, Mas pô, isso é vontade o de Vini pegar é aquela guitarrista, bateria ele ali. sabe. Quando dois É. guitarristas se juntam, a primeira coisa que os caras vão tocar é um blues. E se não for em lá, é em mi. É regra, velho. Não Exatamente. precisa nem avisar. Um já puxa e o outro já sola. E vai, a coisa vai acontecendo. É pra juntar, né? É uma parada que veio pra juntar as pessoas. Né? E eu, ao invés de ouvir muito rock dos anos 80, brasileiro, nacional inclusive, eu ouvi muito mais música MPB do que rock brasileiro, da minha época. Então eu ouvia muito Toquinho, João Vinícius, João Gilberto, Chico Buarque e todas essas vertentes, muito mais do que eu ouvia, vamos supor, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, e ir até... Mas vamos combinar, sabe? todo mundo fala que MPB é fácil, que não precisa ser afinado, que basta ter 2, 3 acordes e você faz... Não é. MPB? A técnica é muito Não, mais. MPB é Ó, uma coisa... Tem uma passagem no filme, Muito no mais filme do Tim Maia. complicada. Tem uma passagem no filme do Tim Maia, cara, que Podemos. mostra uma coisa legal. Passagem. Chega o Tim Maia, o Erasmo e o Roberto, que o Carlos Imperial leva eles num bar onde tá rolando o MPB. Se não me engano, a Malu Magalhães está fazendo a vez da Nara Leão, ali, alguma coisa do tipo. Ela tá tocando num bar e chegam os três assim, e o Tim Maia, não sei se é o Tim Maia ou o Erasmo, que chega pro outro e fala assim, velho, você viu aquilo ali? Em uma frasezinha, ele fez mais acordes do que eu e você Porque junto a é vida inteira. difícil, é difícil Né? o MPB. Então não é bem assim. Até pro vocalista é difícil. O Roberto, no começo da carreira dele, foi pra Bossa Nova. Foi os primeiros discos dele ali. Mas um se samba, foi daquele jeito, tem algum não samba sei. canção, Ia pegar. tem um repertório também centrado na Bossa Nova. Porque a Bossa Nova foi uma coisa, uma revolução na música brasileira. Sabe? Principalmente para essa época. Depois que o Roberto ganhou a identidade que ele tem, que é um grande compositor, os caras falam, pô, Roberto, colocaram uma declaração lá, o João, amigo meu no Facebook, colocou lá, o João Burbara, colocou lá que uma frase do Tim Maia, falando que o Roberto Carlos era o Elvis, nunca vai ser o Elvis brasileiro, um repertório, alguma coisa assim, não era tão rock e tal, alguma coisa assim. Só que eu considero o Roberto Carlos tão rei quanto o Elvis Presley. E tão bom quanto. O Elvis Presley era um intérprete. O Roberto Carlos, além de ser um baita do intérprete, é um baita do compositor. A gente tem que... As composições Tem dele Tem são... coisa muito bonita. Tem coisa né? que tirando todos os camaleõesices dele, no decorrer da carreira dele, né? É o nosso David Mas Bowie. ele tem... Ah, o David Bowie nesse aspecto é bem melhor, né? Mas o Inclusive, Roberto, faz ele os é um... filmes irados, né? Mas o Roberto Carlos, ele é um cara muito... Eu respeito muito ele, principalmente pelo fato de ser compositor. Eu acho ele um bom letrista. Ele é muito bom, ele Então, o as Frejá, músicas, letrista, tudo. o Frejá, ele fala uma coisa do Roberto Carlos que eu sempre achei muito interessante, assim, cara. Ele fala que ninguém na carreira passou de Elvis a Sinatra. E o Roberto Carlos passou. Ele falou que ele é a única pessoa que deixou de ser Elvis e virou Sinatra, né? Na mesma carreira, né? Isso é importante, né, cara? Verdade, É importante a Mas gente é porque lembrar. Falando ele em é muito falando em comercial, carreira, então ele isso. foi acompanhando o mercado. Na verdade, Ah, Yara, mas muita gente acompanhou o mercado e não fez com tanta genialidade quanto o Roberto, né? É. O Roberto tem músicas românticas, assim, nessa praia mais Sinatra, que são geniais, e ele tem aqueles rockzinhos mais Isso. antigos que são geniais também. Sensacionais Ele também. tem as duas fases bem feitas. Tem até a coisa Eu gosto de bonita, muita coisa coisa dele, gostosa. cara. Pô, tem coisa que ele fez, coisa pra caminhoneiro e tal. Ele procurou uma identidade até social, assim, ao longo da carreira dele, sabe? Tanto é que é o cara que, disparado, aí vende mais disco mesmo. Quando você vai produzir um disco, você tem que fazer, você tem que mandar pra fábrica lá umas datas estipuladas pra não bater com o do Roberto. Entendeu? Porque a fábrica tá em intensa Fecha pra produção.
tem essa produção. Quer, vende. É assim desde quando ele existe. Cara, vende Ou disco. seja, pelo menos respeitar Vende tem disco. que, né? É, exatamente. O respeito, sim, tem que ser. Independente da ideologia dele em alguns aspectos, que a gente pode até pensar que ele foi errado, algumas coisas, mas o Não, mas o legado... Elvis tá mais errado que o Elvis. o legado musical dele para a cultura brasileira é fundamental. É assim, é fundamental, gostando ou não. Eu sou do rock, mas eu tenho o maior respeito pelos compositores brasileiros. Ouço em casa, tenho discos de samba, de bossa nova, de música brasileira. Eu sou um aficionado por Chico Buarque. Eu acho ele uma unanimidade nacional. Assim como eu sou pelo Tom Jobim, sabe? Eu sempre fui muito eclético. E eclético falando mesmo no sentido paradoxal mesmo da coisa. De ouvir ao mesmo tempo samba em casa e ouvir Led Zeppelin. Eu até queria te perguntar uma coisa, né? Porque eu sou fã do Ângelo. Como você é fã do Ricardo, que veio aqui. Ah, por isso que você Eu tá sou com fã do um Ângelo. coraçãozinho nos Hoje, olhos. por hoje isso. temos outro homem com os olhos Exatamente. brilhando para outro homem. Não, né? arrepiou. Ó, sempre Outro fui. homem arrepiado no programa. Sempre fui. Mas é porque eu acho que a gente se identifica com muita coisa do som que é muito Não, tudo bem, a parecido. gente com sai certeza. aqui. Não, É, tudo esses bem. homens Apaga a trabalham. luz quando sair. E aí é o seguinte, a gente descobriu que a gente tem a mesma tatuagem, Mesma né, tatu, Ângelo, hoje. mesma tatu. Que é Olha isso, só. Ah, Jesus? viu que troço A gente tem o símbolo. A gente, né? E eu tenho uma história engraçada Eu pra não te tenho contar. marca nenhuma com o Ricardo. Não dá pra ver, né? Mas assim, a gente tem uma história engraçada, Ângelo. Tipo, antes de eu te conhecer, já, puta, anos atrás, eu ia tocar nos lugares, cara. Tipo, outras cidades, outras coisas. Eu chegava num lugar, mas uma galera me perguntava se eu era você. É mesmo. Aham. Você é ele amanhã. Ou ele é você amanhã, não sei. Você é lá de Curitiba? Você não é do saxofone? Eu falava, não sou, gostaria de Casa ser, mas não boa, sou. Gostaria de ser E cara, ele, e mas isso me não acompanhou, sou. tipo, muito tempo. Muito tempo, cara. Direto. Você gostaria de chegava ser no o lugar. Ângelo? Eu gostaria de ser o Ângelo, cara. Opa! Quem sabe o Ângelo é Quem não você gostaria de ser o amanhã? Deixando Neto, né? Quem sabe o Ângelo não é você amanhã? Não, Mas puta vamos deixar o cara vermelho, É, não é sacanagem. Para com isso. Pelo agora menos vai não sou eu que começar. tô ficando vermelha hoje, tá Hoje, porra, hoje né? não, mas Mas vamos isso saber. isso já me falaram também. Que se você era eu... Que Tinha uma semelhança? a gente era parecido. Exatamente, Lembra, cara. lembra. A gente, quando eu tinha o cabelo mais assim, parecido com o teu, assim, cara, puta, era muito igual. E barba igual. No palco, puta, era muito parecido, Muito né? parecido mesmo, E aí, tipo, a galera sempre falava, você é o Ângelo, você é o Ângelo. Eu falava, não. E eu não conhecia o Ângelo, pessoalmente. Eu fui conhecer depois quando a gente começou a tocar no Empório, né? Não, eu já sabia de você. Eu já sabia do teu som e tal, né? Já tinha todo mas a fã, gente teve mais contato quando vocês começaram a tocar mais no Empório, mesmo quando você entrou pra Radiofônicos e tal. Exatamente. Por Isso isso daí que a gente também conheceu o nome da banda mesmo, ser parecida, né? Aí, tipo, coisa pô, aí foi legal. Vai, E aí a vai, gente vai, descobriu vai, essa igual. paixão por guitarras de vários modelos, mas sempre clássicos, né? E pelo mesmo cara que é o Jimmy Page. Eu queria que você falasse do Jimmy Page, assim, o que, Mas que ele foi... pode falar no próximo bloco? Pode falar no próximo bloco, mas deixa eu fazer a pergunta antes. Me fale como que foi o dia que você percebeu quem era o Jimmy Page. Porque tem isso, né? Tem. Você escuta, mas um dia você percebe quem ele é. Tem. Então no próximo bloco... E você vai tocar agora junto com o Ângelo? Como eu vou tocar junto com o Ângelo? Não, com outro violão. Não Faça a gente junto, tocar, sentado quer no Quer colo fazer do um som Ângelo. aí? Fazer um Quero duo? fazer um som? Fazer Ah, um vamos, beat? a gente nunca Beatles, né? fez. Ai, vai ser legal. O que nós vamos eu quero fazer? que, eu quero que Fazer um help? fora você der uma... Pode ser. Vamos fazer uma versão da Help? Vamos lá. O cara der uma violinha. 1, 2, 3. Help, I need somebody help. Not just anybody.